Olá, CryptoPowers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui nós falaremos a respeito do deslocamento de preço do Bitcoin. Afinal de contas, essa correção do último dia mudou alguma coisa na estrutura do Bitcoin? Será que a gente inverteu a tendência para novas quedas e renovar mínimas? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, então fica o nosso convite, acompanhe. Olá a todos os amigos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Leandro Sander, faço parte aqui da Powerink. Minha ideia é ajudar você aí a conseguir ter uma noção melhor do deslocamento de preço futuro do Bitcoin e do mundo aí das criptomoedas, né? A gente faz algumas lives na semana, quarta-feira, sexta-feira no TradingView. Hoje a gente tentou trazer essa live aqui no YouTube, não deu muito certo, por isso eu estou gravando este vídeo para que você saiba os principais pontos e zonas importantes para que você realmente tenha atenção, porque aqui você pode acumular o ativo para o longo prazo e também buscar boas oportunidades a nível operacional, né? Para quem está falando aí em trade, tá? Direto ao ponto, gráfico do Bitcoin na tela. Para quem acompanha as minhas contagens de Elliott, tá? É possível através do meu perfil no TradingView. Se você ainda não segue, Leandro Sander Underline, só dá um seguir lá. Se tu ainda não está seguindo, se tu já está seguindo, ótimo, te agradeço a força, né? E dentro dessas estruturas, né, Bitcoin corrigindo e alvos para possíveis estruturas, a gente estava há algum tempo já falando sobre correções. Essas correções tinham alguns objetivos, tá? Sendo ela uma das primeiras correções que a gente trouxe, né, dentro dessa série aqui que eu trouxe no TradingView, uma correção Expanded Flat, ou seja, o preço romperia aí um teste numa zona abaixo dos fundos importantes aqui, quando a gente estava negociando ainda na faixa dos 26.500, então ele faria um fundo abaixo, faria um novo topo, romperia acima do topo anterior e aí desenvolveria um zigue-zague para baixo, tá? Se vocês acompanharem o que o preço construiu, é basicamente isso, né? Ele perdeu essa mínima importante, fez um fundo, rompeu o topo, falhou o rompimento do topo, então ele capturou liquidez dos dois lados e a gente pode sim estar diante de um cenário onde os principais alvos, tá, pessoal, são zonas abaixo desses fundos, né, o que já aconteceu em muitas corretoras dentro do mercado futuro por causa do nível de alavancagem dos participantes, mas eu particularmente estou muito atento ao gráfico da CME, que é aí basicamente onde se negocia futuros de Bitcoin na Bolsa de Chicago, onde grandes players negociam aí o comportamento futuro do preço do Bitcoin. Então, assim, tem um gap aqui embaixo, nessa faixa aí dos 20.330. Acredito fortemente que esse seja um ponto extremamente relevante para a montagem de posições de longo prazo, né? O creme de la creme, como muitos gostam de falar. Então, eu particularmente gosto dessa zona. Atualmente, a gente está testando uma VWAP muito importante também, que é a VWAP ancorada do último fundo do ciclo passado, né? A última grande movimentação corretiva que foi lá no Covid-19. Então, assim, a partir daí o preço ele ficou lateral, está testando essa VWAP. Ela é bem importante, tá? Assim como também a VWAP do ciclo de 2023, que está um pouco abaixo, então teria uma margem maior, né? Então a abertura do ano, né? O fundo do último ciclo teria uma abertura maior de chances para um retest aqui. Vale lembrar que essa VWAP já foi testada e muito bem testada aqui na última movimentação corretiva e que agora a gente pode estar fazendo um novo teste. Caso isso aconteça, eu teria uma atenção redobrada porque pode ser uma oportunidade quase que única, tá? Tem outras regiões, como a abertura do ano plotada na tela. Acho que esse cenário de teste aqui é um pouco menos provável, mas ainda assim eu tenho ele como um nível importante. Assim como um nível aqui embaixo, tá, dos 17 mil dólares, 16.900, também tem um micro gap da CME, o que também acho que é um pouco menos provável para que venha a correção até esses pontos, tá? A partir do fundo anterior, se tu pegar uma FIBO, tá, e levar até o topo, tu vai ver que a faixa de 50,68 também é confluente com essa região aqui, zona de gap da CME, tá? Então é bem legal olhar para essa região com bastante atenção, principalmente se o preço vem e perde esse fundo e captura toda a liquidez, a gente pode ter uma grande movimentação na ponta oposta, que é onde muitos vão tentar vender. Pode ser onde muitas grandes carteiras, as baleias, vão tentar acumular, tá bom? Vão comprar o stop da ponta que estava acreditando na alta, né? Quando todos estoparem, normalmente o dinheiro inteligente, o famoso smart money, consegue manipular o mercado e comprar, assim como aconteceu aqui em cima. Quando todos os vendedores shortaram e estoparam acima dos topos, aí sim que os
grandes players montaram suas posições e vocês podem perceber que a partir de agora o preço está deslocando, aí eles já estão começando a realizar as suas posições, tá? Eles não vão ficar vendidos até o último ponto para daí sim realizar. Eles vão desmontando aos poucos, afinal de contas as posições são muito grandes, né? Então assim, galera, para mim é bem interessante ver isso. A gente tem como possibilidade então olhar para esse nível de novo. Essa zona de resistência ainda foi bem respeitada. Se a gente olhar o ciclo passado, né, galera, não vale a gente ficar simplesmente acreditando que vai romper do nada. A gente pode fazer uma correção bem mais longa no tempo, a gente tinha conversado sobre isso. Mas agora fica ainda mais evidente porque ontem a gente teve essa correção um tanto quanto forte, tá? Acredito sim, tá, que essa correção pode deixar aí um preço até níveis mais baixos. E para isso a gente vai dar uma olhada agora no gráfico da CME, que é o que eu acabei de comentar, tá? Que é este gap. Observem que a gente tem um gap aqui embaixo, aberto, tá? Esse gap aqui para mim é bem relevante. Essa zona aqui de gap pode ser preenchida e pode ser um ponto muito importante para suporte, assim como o preço também aqui na CME pode fechar esse micro gap e dar continuidade para o movimento corretivo. Então, qualquer teste nessa tentativa de fechar aqui é talvez uma oportunidade para você ficar atento aí e olhar para posições na ponta vendedora, tá? Ao passo que se o preço segue caindo meio que em linha reta, esse ponto aqui vai ser um magneto, ou seja, vai voltar a atrair os preços para cima, afinal de contas, aqui tem um desequilíbrio aí e a gente tende a, na maior parte das vezes, preencher esse tipo de desequilíbrio. Por isso que vale aí uma atenção especial no gap da CME, principalmente olhando para o médio e longo prazo dentro do Bitcoin, tá bom? Quanto a outros aspectos importantes que eu considero e vocês deveriam saber e deveriam estar atualizados, é esse aqui também, né? A questão da taxa de funding, tá, pessoal? Vocês vão perceber que essa taxa aqui, quando ela fica negativa dentro de um ciclo de alta, tá? Observem aqui, ó, quando ela ficou muito negativa, tá? O que estava acontecendo aqui no preço, ok? O preço estava marcando um fundo. Tá? Então, assim, isso aqui é bem importante vocês estarem ligados. Por quê? Porque se vocês voltarem, ó, todas as vezes aqui, eu vou até plotar em amarelo, para que fique um pouco mais fácil, né? Observa aqui, ó, todo mundo queria shortar aqui. Olha a taxa de funding. Essa taxa negativa significa que estão pagando, as corretoras estão pagando para tu abrir um long. Tá? A gente teve uma quantidade generosa de liquidação e o preço reverteu. Aqui de novo, muitos querendo shortar esse fundo, a corretora começa a pagar para você abrir um long. Tá? Então olha só, começa a pagar, fica negativo, né? Então aqui a gente vê também algumas liquidações. Só que olha o número de liquidação que aconteceu ontem, tá? A taxa de funding ainda não ficou negativa ao extremo, né? A gente até teve aqui a taxa futura, né, ficando negativa, mas a gente está levemente positivo agora, tá? Então ainda tem gente querendo comprar esse mergulho. Isso é um ponto de atenção, tá bom, pessoal? Porque quando muita gente ainda acredita que pode aqui ser um fundo, normalmente não é o fundo, tá? O fundo ele vem realmente diante do medo, então eu ficaria bem atento a essas zonas aqui. Para mim é importante olhar para esse nível aqui da CME, né? Então, se a gente testa essa região aqui, para mim eu acho que aqui vai ser o ápice do medo, tá? E talvez a gente tenha uma ótima oportunidade, afinal de contas, dentro do semanal, a gente vai estar corrigindo aí um contexto bem importante. Lembrando, tá, pessoal? A única coisa que não pode acontecer é a gente perder esse fundo. Se a gente pensar em estrutura de ondas, tá? Então, se o preço chega a fazer uma estrutura de ondas bem definida aí como um impulso, ok? Ele pode testar tranquilamente, tá, pessoal? Tranquilamente a faixa aí dos 20.100, 19 mil dólares. Não estaríamos construindo nada muito tenebroso, a gente só estaria fazendo um retest, talvez capturando essa liquidez para voltar a subir. O problema é se a gente vem para níveis mais baixos e perde esse fundo. Por quê? Porque é normal, tá bom, pessoal? É normal que as ondas 1, 2, ou seja, dentro de um ciclo de alta, se a gente interpreta que isso aqui é um novo ciclo de alta sendo construído, isso aqui é a onda 1, tá? É normal que a onda 2 ela seja um pouco mais profunda e longa, tá? Não é comum isso aqui seja algo fácil e rápido. Vocês podem perceber por esse movimento, tá? Esse aqui foi o movimento do último impulso do ciclo passado. Percebam que a gente teve uma forte movimentação de alta, ok? E aí vocês percebam que a correção foi mais lateral e profunda. Ah, Leandro, mas aqui teve um problema na pandemia e tudo mais. Realmente, teve esse problema. Mas dentro do contexto do gráfico,
mesmo assim seguiu uma correção mais profunda e longa. Não acredito que vai ser diferente agora, acho que a gente pode também voltar a testar de maneira mais profunda níveis que muitos não estão esperando, por isso aí fica esse vídeo para você ficar atento. Não acho que você deve entrar em pânico, tá? Mas vale sempre a atenção, afinal de contas, se você quer participar do próximo ciclo, tu tem que estar ciente dos níveis onde você deve comprar e, na minha opinião, comprar níveis de correção, como por exemplo, essas zonas aqui, abaixo dos fundos, testes nessa região aqui do gap da CME, são muito relevantes, afinal de contas, tu vai conseguir montar uma posição boa para a sua carteira de longo prazo, tá bom? Então fica aí esse vídeo, eu espero ter conseguido contribuir. Se tu quer atualizações mais frequentes e esse tipo de ideia, contagens de Elliott e tudo mais, vale aí tu acompanhar o meu perfil dentro do TradingView. Os links estão na descrição. Agradeço o teu tempo até aqui, te desejo um ótimo final de semana. Meu forte abraço e até o próximo vídeo. Falou!